Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente está no domingo aqui, já né, domingo, já passou da meia-noite, 1h15 da manhã. E eu vou aproveitar aí que não deu pra gente dar uma saída essa semana por causa da chuva, né? Tá chovendo muito aqui no Japão. Então eu vou gravar uns videozinhos aqui em casa mesmo e deixar já programado para essa semana. Então, o Edson Moraes mandou aí essa sugestão, né, de gravar vídeos aqui em casa. E ele mandou também a sugestão aí de pauta aí, né, que seria no caso o trabalho na fábrica, né, brasileiro chato que quer aparecer, né, se eu já me deparei com algum caso assim. E leis do Japão. Eu não sei muito sobre as leis aqui do Japão, né? Então não vou me ater muito a esse tópico aqui, né? E atendendo a ele, vou falar um pouco sobre o trabalho dentro de uma fábrica aí, né? Eu vou falar dessa minha segunda vinda aqui pro Japão, né? Que eu cheguei aqui em 2010. Nessa época, eu e a Harumi, a gente trabalhou junto numa fábrica que seria uma fundição aí de peças automotivas de alumínio, as peças, né? Então não era um serviço pesado, não era um serviço leve, só que o ambiente é muito quente numa fundição, né? Para derreter o alumínio lá, a máquina trabalhava ali numa temperatura de 700 graus, né? Então esse ambiente onde ficavam essas máquinas, né, onde tem esse forno, era um ambiente bastante quente. Se você trabalhasse muito próximo ao forno, você estaria lá em torno aí de perto dos 50 graus, né? Só que você não trabalha colado ao forno, né? Você só vai pegar essa temperatura no momento que você precisa abastecer o forno com as barras de alumínio, numa distância um pouco, porque vem uma esteira, né? As peças vão caindo numa esteira. Essa esteira tem um ventilador que vai resfriando as peças e até chegar a você, aí já a temperatura diminui bastante, né? Tem uma queda já, eu acredito que fica bem perto dos 40 graus ali, né? Trabalhando numa temperatura mais ou menos assim. Eu sei que é bem quente, não me recordo agora, mas umas 2 ou 3 vezes eu cheguei a passar mal ali, então você precisa ir descansar numa outra sala lá, mas é que tem o ar-condicionado tudo, né, mais refrigerado, e é um trabalho que não é muito fácil, né, tem muita gente que não se acostuma, não se adapta a esse tipo de trabalho. Eu trabalhei na verdade pouco tempo ali, né, porque o serviço que a gente fazia era de pegar essas peças aí que sai ali do forno. Então ele tem uma certa rebarba, né? Porque a forma ela fecha, né? Aí é injetado o alumínio derretido ali. Então nessa junção eles chamam de catar, né? Essa forma, fica uma rebarbazinha aqui, não tem jeito isso, né? Então isso aí quando vem pra gente, a gente tirava ali com uma lixadeira. Depois de fazer esse processo aí de tirar, minto, antes de você lixar, vai para uma prensa, né? Numa prensa ela vai lá e corta e fica mesmo assim, sobra um pouco de rebarba, é aí depois da prensa que a gente vai lá, lixa, né? E depois de lixar vai numa outra máquina que eles chamam de shoto, que seria uma espécie de um jato de areia, só que não é areia, são umas bolinhas bem pequenininhas. Aí ela já fica com aquele aspecto bem mais bonito, né? Aí feito isso, a gente encaixotava e mandava para um outro setor, que seria o setor de Kensa, né? Que na verdade trabalha mais nessa fábrica, no caso seria mais um serviço para as mulheres fazerem ali, ok? Trabalhei aí acho que cerca de uns 3 meses talvez nesse setor aí da fundição em si, né, onde se faz as peças. E depois desses 3 meses aí eu fui transferido justamente para esse setor das meninas aí, que é onde se fazem o Kensa, né. A Harumi também trabalhou nesse setor, só que o Kensa era dividido em 2 partes, né. Existia uma parte que fazia umas peças bem pequenininhas assim. Ele tem um formato bem parecido, assim, o tamanho, né, tudo de um bob, né, e a Harumi trabalhava nesse setor.
E eu trabalhava no setor na frente dela, que fazia umas peças aí do câmbio, né, do CVT. Ali o meu serviço aí, no caso, ficou bem melhor, né? Eu saí daquele ambiente quente. O que eu fazia era nada mais do que trazer as peças do depósito, que saía lá da fundição, né, do forno, saía de lá, ia para um depósito. Aí desse depósito eu trazia essas peças aí, né, para as meninas fazerem o Kenso. Aí depois que era feito o Kenso, eu levava essas peças aí para expedição, né. Então o meu trabalho era bem mais fácil, apesar de ser um pouco pesado transportar tudo isso aí, mas era esse trabalho mesmo, né, de leva e traz aí. Beleza, pessoal? E esse serviço aí durou aí, eu acho que nós chegamos em 2010, mas já era no final. Eu comecei a trabalhar em dezembro de 2010 nessa fábrica, né? E esse serviço durou até 2013, no mês de julho, né? Foi quando, um pouquinho antes disso, acho que no mês de junho, maio mais ou menos, não sei, eu não me recordo bem agora, mas teve uma queda no salário nessa fábrica porque a produção caiu bastante e o que a fábrica alegou naquela época que não teria condições de manter aquele valor, então abaixou um pouquinho o salário, não tinha mais hora extra lá. Foi quando eu comecei a procurar o serviço fora e acabei encontrando esse serviço onde eu tô hoje aí, já fazem desde 2013, né, de julho de 2013 até hoje, então nós estamos aí na fábrica já há 7 anos, né. Essa fábrica que eu tô agora também é de peça de automóvel, né, é como eu tô contratado ainda, tô trabalhando nessa fábrica, então eu não posso ficar falando muita coisa, que tipo de peça que é, né? Se bem que tem muita gente que já assiste, acompanha o canal, já deve estar sabendo, mas por motivos contratuais eu não posso falar. O tipo de serviço que eu faço lá continua sendo a mesma coisa que eu fazia na outra fábrica, né? Eu continuo abastecendo linha, o meu serviço é de abastecer linha, então o que eu preciso fazer é buscar as peças que estão no depósito, né? Levar para a linha e abastecer. Então o serviço de abastecimento aqui no Japão é um serviço super fácil, né? Não tem nenhum segredo nisso. O que você faz é andar bastante durante o dia, né? Você não para, é contínuo, né? Você pega as peças, leva para as linhas, volta para o depósito com as caixas vazias, pega novas peças, leva para a linha. Então é um serviço que você fica rodando bastante. Eu particularmente gosto mais desse tipo de serviço do que trabalhar parado na linha, né? Assim, tem serviços que você na linha é parado ali, você para ali, faz aquele serviço, é meio robotizado, você fica parado. Aquilo lá pra mim não dá, eu não aguento ficar numa posição só, né? Chega a me incomodar as costas, tudo. Então esse tipo de serviço de abastecimento pra mim é melhor. Só que dentro desse período de 7 anos é que existia uma regra na fábrica, existe uma regra de que você não pode trabalhar ultrapassar 3 anos, né? Então você tinha um prazo aí de 2 anos e 11 meses, na qual era quebrado o contrato, né? Aí você se ausentava por um mês, aí depois você poderia voltar de novo. Então eu fiquei um mês fora, eu fiz um tipo de um arubaito numa fábrica de máquinas para pachinko, né? Aí eu trabalhei alguns dias lá e depois eu voltei para essa fábrica onde eu tô. E nessa segunda volta aí, essa regra dos 2 anos e 11 meses sofreu uma mudança. Então sempre foi assim, 2 anos e 11 meses, um mês fora voltava. Aí você ficava mais 2 anos e 11 meses, um mês fora e voltava, né? Só que quando eu voltei, acabou isso aí, né, de ficar um mês fora. Aí já mudou para um ano fora. Então eu trabalhei mais um tempo ali e eu tive que sair e trabalhar um ano fora. Só que eles fazem tipo uma espécie de uma jogadinha aí, né? Porque essa mesma fábrica que eu trabalho, ela tem são várias sedes assim, né? Várias fábricas, né? Ela tem uma filial aqui que levam outro nome, né? Não levam o mesmo nome. Eles fazem peça para moto, então já levam outro nome. E aí eles consideram que
esse contrato com essa primeira fábrica que eu tava foi quebrado. Aí eu passei um ano trabalhando nessa fábrica aí, onde produz peça para moto, né? Aí fiquei um ano lá, aí passado um ano eles me chamaram de volta para autopeças, aí é o setor que eu entrei, né? Tô desde que eu entrei ali. A gente faz peças exclusivamente para Toyota, né? Essa fábrica ela fornece peças para várias montadoras, né? Mas no setor onde eu tô especificamente é Toyota, né? Então a gente faz peça somente para Toyota ali. Nesse período que eu fiquei fora, trabalhando aí nessa peça de moto, lá eu não fazia o serviço de abastecimento, né? Quando eu entrei lá, o setor de abastecimento, uma pessoa já tinha entrado há pouco tempo, né? Então não deu para mim fazer esse serviço lá. Aí lá eu tive que trabalhar em linha. Foi meu primeiro serviço em linha. No setor de Kumitate. Kumitate aqui, para quem não sabe, é o setor onde faz a montagem, né? A montagem seria o Kumitate, né? Lá eu fazia a montagem dessas peças, e só que era em linha, mas você não ficava parado e fazendo, sabe, um serviço parado ali. Você tinha um certo movimento assim, né? Você tinha que andar um pouquinho para fazer determinada coisa, voltar, então você não ficava muito parado. Então é um serviço também que para mim não era ruim, eu gostei bastante desse serviço. O serviço era muito leve lá, as peças que a gente fazia era bem o início desse Kumitate, né? O início da montagem das peças, então era a parte mais leve, né? Era uma peça bem pequenininha, umas agulhinhas que você colocava dentro de como se fosse uma espécie de um canudinho assim, tal. Então são peças aí que o peso eram gramas, né? Era muito leve, bem diferente do setor que eu tô agora, que é de carro. As peças aí, depois de prontas aí, elas chegam a ter em média 6 quilos, 7 quilos, né? Então é uma coisa bem mais pesada do que esse setor que eu tava. Aí eu tava gostando do serviço de lá. Quem acompanhou aí esse período, nessa época, viu que eu tive um problema na mão, né? Deu uma alergia lá de um produto que a gente usava, uma cola que era usado ali. Infelizmente deu essa alergia. Eu passei lá uns bons meses, uns 3, 4 meses aí com essa alergia. Depois foi aos poucos melhorando, mas foi uma época bem sofrida. A mão ficou bem feia. Tem um vídeo aí que dá pra ver como que ficou a minha mão. E eu tava já me acostumando, já gostando do serviço. No início eu achei meio corrido, assim, tava até meio desanimado, mas depois eu fui me acostumando, gostei bastante do serviço e não queria sair de lá. Eu tava até pensando em continuar lá, né? Não parar esse um ano e voltar. Eu iria ficar direto ali, pelo fato de ser um serviço limpo. Meu uniforme era branquinho, não tinha como sujar dentro desse setor. Era um setor, uma sala fechada, climatizado, né? Então você não passava calor, não passava frio, né? É um ambiente bem limpo. Então a minha intenção era ficar lá, só que passado um ano, o pessoal, a chefia lá do setor que eu trabalhava, pediu para me chamar de volta, né? Então eu tive esse convite aí para voltar, e para mim voltar para lá eu tive aí nessas conversas aí, né, eu tive esse convite com a volta com um sistema um pouco diferente, né? Então eu teria um aumento bem pequeno, né, 100 ienes por hora, né? Eu ganharia de aumento, e eu não teria o contrato, né? Esse contrato aí que todo mundo tem que fazer 3 anos e tem que mudar de setor, né? Então o meu contrato seria já fixo, né? E eu não precisaria, depois de 3 anos, mudar de setor, né? Então é um sistema um pouco diferente. Eles chamam, não é na verdade isso, né? Mas eles chamam aí de que a gente seria Shain, né? Um funcionário efetivo da empreiteira, né? Então a gente está trabalhando para uma fábrica, mas como um funcionário da empreiteira, fixo da empreiteira, né? Então não existe contrato mais, né? Como era antes. Nessa fábrica de moto eu tinha um contrato assinado a cada 2 meses, e agora já não. Eu assinei uma vez, vai até quando a fábrica chegar e falar não tem mais serviço aqui, então a empreiteira vai ter que, tipo, não é que ela é obrigada a arranjar outro serviço, mas se ela quiser manter esse contrato ainda que a gente tem, ela vai procurar uma outra colocação aí. Tá bom, pessoal? Então, o sistema do trabalho que eu tô
agora atualmente é esse, né? Mudou um pouco a política. E um outro detalhe, fora esse aumento de 100 ienes por hora, o que foi oferecido é um bônus muito pequeno, né? Mas você tem um bônus aí a cada 6 meses aí, né? Esse bônus aí gira em torno de, no máximo, né? Ele tem um teto de 60 mil ienes, né? Então vai depender muito da sua produção, né? Na verdade não seria bem produção, seria mais, como que se fala? Assiduidade, né? Se você falta muito, esse prêmio e esse bônus, ele vai sendo, né, descontado, vai diminuindo, né? Então, se você tem uma presença e não sei lá a quanto que eles, de que forma que eles calculam isso, se tem um percentual, né? Mas vai tudo depender dessa sua presença. Se você tem uma boa presença, não falta muito, você vai estar ali recebendo o teto máximo, que é 60 mil, né? Caso contrário, isso pode ir diminuindo aí, né, conforme a avaliação. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu não sei se deu para entender direito aí, né? Mas foi a sugestão do Edson. E essa semana aí, como não deu pra gente sair, eu vou dividir esse vídeo aqui em partes e vou soltando aí no decorrer da semana. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui!